Você acha que esses burnout seu, assim, transcendeu o burnout? Chegou a virar uma outra coisa? Ah, sem dúvida, cara. O problema não é no que eu tô fazendo, fazer pra caramba e me entregar ao trabalho. O problema é que eu não sei por que eu faço o que eu faço. Eu não tenho sentido nenhum na minha vida, eu não tenho um certo tipo de propósito ali. Nada, nada, nada. R$ 156, cara. Eu lembro uma semana que eu trabalhei 156 horas. Dei plantão segunda-feira, né? Se amanhã você tá na residência, eu fui dar um plantão à noite. E aí eu tava fazendo uma transição de hospital para plantões extras e tinha os plantões da própria residência. Então eu trabalhava em 2 hospitais. Eu saía desses hospitais e fui pegando os plantões extras, algumas coisas ali, e voltava. Quando eu saía do plantão noturno, eu voltava pra residência. Ficava na residência e tal, depois eu voltava para um outro hospital. Aí chegou no sábado, eu tinha plantão de 24 horas na minha cidade, dava plantão de 24 horas. Aí eu saí do plantão 24 horas do sábado, e aí eu consegui ir à missa, às vezes, e dormir um pouquinho na casa da minha mãe e meu pai. Almoçava e voltava correndo pra Niterói, que eu tinha que dar plantão da residência, né? Plantão obrigatório da residência médica. Cara, aquilo ali foi um momento mais louco da minha vida, assim. Eu sempre quis ser um excelente residente, né? E eu queria ser muito bom também. Eu era um pouco mais velho do que eles, né? Que eu formei mais velho, eu tive que estar no crédito educativo. E aí eu entrei com um sangue no olho, cara. Porque eu quero ser um baita de um neurologista, eu quero estar aqui na elite carioca, eu quero ver paciente, eu quero estar em todos os lugares, né, nas equipes de médico assistente, etc e tal. E eu respirava trabalho, cara. O trabalho sempre foi um foco principal. Desde que eu formei, né, e tenho a possibilidade de trabalhar e ganhar melhor, ali pra mim era um movimento natural trabalhar pra caramba, trabalhar muito e meio que esquecer do resto todo. E aí você vai largando um monte de coisa na sua vida, né? Aí eu, sei lá, não fazia atividade física, minha prática religiosa tava indo embora, a gente vai passando na residência, esse distanciamento, esse excesso de trabalho, você vai entrando, você vai flertando com o ateísmo ali até, né? Assim, você vai perdendo o sentido de tudo, você não vai vendo mais um propósito nas coisas e tal. E eu não fazia atividade física, não tinha prática religiosa, o relacionamento ia ficando ruim, tadinha. A Cris também tinha uma carga de trabalho absurda, absurda. E ela queria uma certa atenção chegar em casa eu queria ficar lendo artigo científico, pô, pra ser o melhor residente, né, e tal. E o banheiro lendo artigo científico, pô, chato pra cacete, né, ficar do lado da pessoa assim, né. E aí você vai sentindo as consequências de tudo, você vai desgastando, você vai ficando irritadíssimo pra caramba, ficando meio estressado, rotina de sono ruim, alimentação péssima. Nossa, a alimentação na época de residência era horrível, horrível. Eu lembro uma vez, alguém me indicou, sei lá, cara, um livrinho pequenininho chamado Buscar Sentido na Vida Cotidiana. E aquilo, assim, explodiu na minha cara, tipo, como assim sentido na vida cotidiana? Você acha que você já tava no burnout Acho que já, quando você pegou esse livro? acho que já. E o que você tava sentindo, assim, com a sua vida, cara, nesse ritmo? Isso, que assim, é um vazio mesmo. É um negócio meio sem propósito, assim. Eu não vi o meu presente, eu tava projetando o futuro, pô. Quando eu for um médico bom, quando eu terminar a residência, quando eu tiver tal coisa, quando eu tiver ganhando mais dinheiro, quando eu tiver no outro apartamento. Você chegou a ter aqueles sintomas clássicos, assim, de estafa, de distanciamento do trabalho? Esgotamento, só de lembrar, eu lembro uma vez um professor falar assim: amanhã você faz a sessão, e assim, bem em cima da hora, sabe? Amanhã você apresenta a sessão da neurologia, e era uma sessão para os neurologistas, né? Para todos os neurologistas do serviço. Meu coração disparou de uma forma estranha, cara. Eu suei frio e eu comecei a só imaginar a possibilidade de eu ir pra. Eu tava meio no ambulatório. De eu ir pra casa e começar a preparar aquilo, de fazer revisão bibliográfica, de ver. Cara, que foi me dando uma angústia. Aí quando eu cheguei em casa aconteceu exatamente isso que estava acontecendo. E aí eu pensei, maluco, como que eu vou chegar às 6 horas da manhã lá, 6 e pouca, com essa parada pronta? Pô, vou ser esculachado, os caras pô, vai ser pesado pra caramba. E eu ficava murchado, mão suando, não querendo ir, acordando sem vontade de voltar lá. No início eu tenho aquela sensação do, cara, eu vou ser bom, eu vou ser o melhor, eu vou destruir, eu sou um tanque, nada me segura. De repente, fala assim, não, preciso um pouquinho mais de combustível, eu não tenho, e daqui a pouco você não consegue nem pensar naquilo lá que você começa a sentir desconforto. E isso corresponde ao que a gente vê, né, com os nossos pacientes, né? Geralmente o cara que faz burnout é um cara bom. É um cara bom, eu brinco isso direto no consultório, mas, cara, é muito... Eu não vi, não sei se você viu já no consultório, eu nunca vi um vagabundo ter burnout, entendeu? Normalmente é um cara que trabalha, um cara que gosta de trabalhar, um cara que faz bem, às vezes, o trabalho dele. Cumprimenta. Cumpre meta, o cara é missão dada, missão cumprida e tal, faz muito bem feito.
Só que entra naquela coisa da divisão do responsável e do hiperresponsável, né? O responsável, ele faz tudo aquilo que tá a seu alcance, sabendo que o resultado final não depende só dele. O hiperresponsável acha que se o resultado final não sair como ele quer, a culpa é dele. Ele tinha que ter feito mais. É assim, cara, eu tô com dor de barriga no dia da prova. Eu também, por que eu comi japonês ontem? Né? Por que eu fui fazer isso aqui? Por que isso aqui lá, sei lá, acidente de carro? Não, tinha que sair 3 dias antes. Falei, amigão, pô, você pode ter saído uma semana antes, de um acidente na serra, na ponte. Você vai perder a prova mesmo. No responsável, ele faz tudo o que ele pode e ele entende isso. E eu percebi que eu tava nesse processo de hiperresponsabilidade, né? Por quê? Porque eu não tinha mais conexão com nada, cara. Não tinha conexão com a realidade. As horas vagas de descanso, você fazia o quê pra descansar? Nada, cara. Eu jogava videogame. Eu lembro que o pessoal ia. Foi o último período da minha vida que eu joguei videogame, assim. Né? Vira e mexe, como ninguém tinha tempo de comer direito e fazer as coisas, às vezes a gente ia lá pra casa. E a gente ficava jogando Mortal Kombat, cara. Eu acho que era Mortal Kombat versus DC, sei lá. Que tinha os super-homens junto com alguém lá, enfim. E eu jogava aquilo lá, jogava FIFA, aí a Cris chegava em casa, a gente ia ver um seriado. E assim, cara, leitura, nada. Comer uma coisa. É, qualquer coisa. Fast food, qualquer. Qualquer fast food, qualquer coisa mesmo, assim. Era época que você não queria nem comer, às vezes. Estão fadigados, só de pensar em. Você acha que esses burnout seu, assim, transcendeu o burnout? Chegou a virar uma outra coisa? Ah, sem dúvida, cara. Sem dúvida, porque assim, eu tinha essa ligação direta ao trabalho, né? Que o burnout tem essa característica. Essa definição para o trabalho. Essa ligação com o trabalho, essa estafa, essa síndrome do esgotamento. Só que eu não tratei, continuei sem saber descansar, continuei fazendo um monte de coisa. Isso invadiu minha vida pessoal. E aí eu já não queria mais viajar, eu não queria mais trabalhar, né? Nos outros empregos, não só na residência. Eu não queria ter prática religiosa. Eu me entreguei, cara, assim, me entreguei mesmo. Você não quer fazer nada, não quer mais ler. A relação amorosa vai ficando mais dificultosa, né? O relacionamento, marido e mulher ali, fica um negócio meio distante, meio ruim. Pô. Então, ela também tava mal pra caramba, porque ela tava na mesma rotina, na mesma pegada, trabalhando muito, trabalhando muito. E aí eu, cara, comecei a perceber, eu lembro de um professor meu, né, professor Ricardo Carneiro, a gente trocou uma ideia rápida assim no corredor, e falou, cara, até ele brincou, o mundo dos ansiosos, mas a gente tem que começar a entender o limite dessas coisas, você tá um pouquinho esgotado e tal. Trocou meia dúzia de ideia, tinha acontecido lá um evento com a minha esposa também, e aí eu falei, pô, sei lá, cara, não dá pra continuar vendo assim. É dali pro pior. A depressão me dominou já. Eu comecei a sentir um desânimo muito grande, porque eu não tratei esse burnout. Ele foi evoluindo, evoluindo. Eu percebi que eu comecei a ficar com uma apatia, tudo cinza, sem vontade de fazer nada. E eu lembro que eu fui num evento chamado Turbodécada, um evento mó nada a ver, assim, que era para jovens, homens jovens até 30 anos, para poder discutir sobre essa, essa análise da vida pessoal, vida familiar. Não tocava em assunto de religião, nada disso não, mas tinha algo ali, cara, embebido de sentido transcendente. E aí, pô, nas palestras maravilhosas, com gente maravilhosa, e eu falei, cara, eu tô vivendo muito errado mesmo, assim. O problema não é no que eu tô fazendo, fazer pra caramba e me entregar ao trabalho. O problema é que eu não sei por que eu faço o que eu faço. Eu não tenho sentido nenhum na minha vida, eu não tenho um certo tipo de propósito ali. Nada, nada, nada. E aí, lá, eu acho que foi lá que conheci esse livrinho e tal. Aí eu, lá, buscar sentido na vida cotidiana. Aí me assustou, falei, cara, tem sentido na vida cotidiana. Lembra que eu comprei esse livro e distribuí pra todo mundo. Eu li esse livro e falei, cara, esse livro é muito maneiro. Aí dei pra todos os meus amigos da residência, que estavam no mesmo ano que eu. E comecei a tentar acordar. Falei, não, eu preciso entender por que eu caí, como sair dessa, né? Aí medicação, entrou toda essa questão. E aí eu comecei a falar, a vida tem um ritmo. Isso não é normal o que eu tô vivendo. Não é normal. Nesse meio tempo eu lembro do meu sobrinho ter uma grave doença, e aí eu me afastei da residência. Por causa da doença do meu sobrinho, que foi desesperadora para a família inteira. E esse afastamento do trabalho me trouxe de novo para um olhar de novo pra minha vida, sabe? Tipo, pô, eu vi meu irmão sofrendo, eu vi meu sobrinho numa UTI, eu fazia um caminho, né, de Niterói lá para pro Quintador, pra ver meu sobrinho, aí eu tava indo na igreja para rezar para meu sobrinho. Eu lembro que eu comecei a voltar a ver uma certa dinâmica também. As coisas vão clareando um pouco mais, assim. Talvez também retoma um pouco da hierarquia das coisas mais importantes, né? Totalmente. Você esquece.
Eu queria ser neurologista top. Era isso. Aí você vai esquecendo. Isso ficou acima de qualquer outra coisa. Só que isso não tá ligado à realidade, isso não me sustenta, né? Não sustenta, isso vai ruir. E ruiu. Essa perda de hierarquia. E lembrar, eu falei, putz, eu preciso ter técnicas e práticas que me tragam de novo pro ritmo natural da vida. Existe um ritmo natural da vida, um ritmo da natureza, um ritmo das coisas que acontecem à nossa volta aqui, um ritmo de uma gravação, e a gente tá fugindo desse ritmo, né? Num trabalho é assim, pô, você conversa com 5 pessoas no WhatsApp ao mesmo tempo. Tem paciente meu que pede receita, se demora 4, 5 minutos, ou 1 hora e tal, manda a interrogação, por favor, olha no exame. Olha a receita, cadê a receita? Cadê não sei o que? E uma das coisas que me fez ali sair foi tentar voltar a ter uma vida normal. Falei, cara, isso aqui é anormal, eu preciso voltar a fazer uma atividade física, eu preciso ter uma vida de gente. Parar pra almoçar. Parar pra almoçar. Fazer uma atividade física regular, ter prática religiosa de novo, sentido transcendente, vou morrer, isso aqui é passageiro. A meditação da morte, né, o memento mori, né? Foi nesse período que eu comecei a desenvolver os 3 pilares que eu trabalho no consultório até hoje. Né? Foi vindo disso daí, do que eu passei, do que eu via no consultório, dos meus amigos médicos, dos médicos. E aí eu comecei a desenvolver práticas e técnicas específicas. Não inventei nada, né? Tem literatura riquíssima disso. E comecei a colocar em prática. Só que assim, além das coisas, tem uma literatura, uma técnicazinha ali, você não consegue aplicar uma pessoa concreta. E aí eu comecei a tentar fazer isso. Eu preciso ser a ponte entre a pessoa e isso. Aprender a descansar e fazer essas coisas, né? A gente não sabe descansar hoje. Você já reparou que a natureza ela tem um ritmo? Qual foi a última vez que você tentou prestar atenção nisso? Lembrar que a gente tem estação do ano, que a gente tem as fases da lua. Esse ritmo que a natureza impõe, ele é muito importante pra gente. A gente acaba esquecendo e vivendo de novo nesse automatismo muito distante disso. Esse aqui é um tipo de praça, por exemplo, que eu utilizei no meu dia a dia para me ajudar a sair um pouco de dentro do consultório. Eu vou só ali no mercado, compro uma salada e volto ao meu consultório. Mas o simples fato de eu estar aqui, de eu olhar, não tem um pé direito ali, baixo, de eu conseguir olhar para o alto, de eu estar perto de alguma coisa mais verde, de ver gente conversando perto de mim, de ouvir um pouquinho barulho de planta, isso já me acalma e me ajuda a enfrentar a parte da tarde do meu dia. O contato com a natureza e saber descansar pode ser uma das maiores chaves para a gente vencer o burnout. São dicas práticas do nosso dia que não vai demandar da gente horas e horas e horas, mas que alguns minutos podem trazer um refrigério, né, para a gente conseguir continuar na nossa vida cotidiana. O ambiente urbano é agitado, é cheio de ruído, movimento, o tempo inteiro te colocando para fazer alguma coisa, algum estímulo, é hiperestimulante. E a gente se acostumou com isso, perdeu o contato com um ritmo mais natural. Você pega uma pessoa hoje acostumada a viver em grandes centros, em grandes cidades, e leva ela para um ambiente de natureza e ela se sente deslocada, ela se sente incomodada com os insetos, com aquele silêncio. E quando ela está no shopping, ela acha que está em casa. Esse é o meu verdadeiro lugar. Isso mostra quão desconectado a gente está com o nosso verdadeiro lugar de natureza. Nós criamos um mundo totalmente administrado, com hora para tudo, com tudo organizado, cronometrado. Tudo bem, tem sua razão de ser, mas isso nos tira muito do nosso eixo. Não é à toa que os principais transtornos psiquiátricos hoje eles acontecem nos grandes centros urbanos. Eu vou te propor um desafio, uma coisa muito simples que você coloca em prática hoje, ou amanhã, sei lá, se estiver muito tarde. Olha pro céu. Faz isso uma vez no seu dia. Fique poucos minutos só olhando para o alto. Dá um tempo. Fica longe de um teto, né? E vai lá, de dia ou de noite. Você vai ali olhando para as nuvens, olhando para o sol, não diretamente, ou olhando para as estrelas e olhando para a lua. Fique só alguns minutos. Cara, e deixa se impregnar por isso, por alguns minutos. Me conta depois de fazer isso por uma semana, como é que você ficou.